O Brasil colonial. O Brasil colônia corresponde ao período em que Portugal colonizou a porção leste da América do Sul, que corresponde a grande parte do território brasileiro. De 1500 até 1822, os portugueses colonizaram o Brasil, explorando suas riquezas para atender às demandas do mercado europeu. O período colonial é dividido pelo menos em duas partes: o pré-colonial, que vai de 1500 a 1530, e o período colonial, de 1530 a 1822. Vamos conhecer as principais características desses dois períodos? Olha só. Em 1500, quando os portugueses chegaram ao Brasil, o primeiro contato dos portugueses com os indígenas foi feito de forma cordial. Porém, ao exigirem o trabalho escravizado na exploração das riquezas daquela terra, iniciaram os confrontos que exterminaram milhares de indígenas. No período pré-colonial, a esquadra liderada por Pedro Álvares Cabral tinha como destino original as Índias, para estreitar os laços comerciais que os portugueses haviam estabelecido com os orientais. Assim, Pedro Álvares Cabral desembarcou no Brasil, mas o seu primeiro destino eram as Índias. Os portugueses encontraram no Brasil a primeira atividade econômica da colônia, o pau-brasil. A madeira e a seiva da árvore foram usadas pelos europeus na confecção de móveis e tingimento de tecidos. Nesses primeiros momentos de exploração, os indígenas foram utilizados para o trabalho escravo. Foram feitas entre indígenas e portugueses a troca, ou seja, o chamado escambo. Várias expedições foram enviadas por Portugal visando reconhecer toda a costa brasileira e combater os piratas e comerciantes franceses. Em 1534, a coroa dividiu o território em 15 capitanias hereditárias. Estas eram imensos lotes de terra que se estendiam do litoral até o limite pelo Tratado de Tordesilhas. Esses lotes foram doados a capitães chamados de donatários, pertencentes à pequena nobreza lusitana, que por sua vez promovia a defesa local e a colonização. Após a extração do pau-brasil feita nos primeiros momentos de colônia, nós vamos ter a produção de açúcar. O açúcar era um produto bastante procurado na Europa naquele momento. Foi no nordeste do país que a atividade açucareira atingiu seu maior grau de desenvolvimento, principalmente nas capitanias de Pernambuco e de São Vicente. Nos séculos XVI e XVII, essas regiões tornaram-se o centro dinâmico da vida social, política e econômica do Brasil. O sistema de governo geral foi criado em 1548, com o objetivo de organizar a administração colonial. O primeiro governador foi chamado de Tomé de Souza, que recebeu do governo português um conjunto de leis a serem aplicadas na colônia. Essas determinavam as funções administrativas, judiciais, militar e tributária do governo geral. O segundo governador foi Duarte da Costa e o terceiro, Mendes Sá. Em 1580, Portugal e todas as suas colônias, inclusive o Brasil, ficaram sob o domínio da Espanha, situação que perdurou até 1640. Esse período é conhecido como Unificação Ibérica. Em 1621, ainda sob o domínio espanhol, o Brasil foi novamente dividido em dois estados, o estado do Maranhão e o estado do Brasil. Essa divisão durou até 1774, quando o Marquês de Pombal decretou a unificação. Vamos ver agora um pouquinho sobre a formação social do Brasil. O Brasil foi formado por pelo menos 3 grupos étnicos: o indígena, negro africano e o branco europeu, principalmente o português. Os portugueses que vieram para o Brasil pertenciam a várias classes sociais em Portugal. A maioria era formada por elementos da pequena nobreza e do povo. Os indígenas tinham línguas e culturas distintas. Algumas eram inimigas entre si, e isto era usado pelos europeus quando desejavam guerrear contra os portugueses. No Brasil colônia, o engenho era o centro dinâmico de toda a vida social. Isso possibilitava ao senhor da Casa Grande concentrar em torno de si grande quantidade de indivíduos e ter a autoridade máxima, o prestígio e o poder local. Em torno do engenho viviam os mulatos, geralmente filhos dos senhores, com negras escravizadas, o padre, os negros escravizados, o feitor, o mestre do açúcar e os trabalhadores livres.
O Brasil sofreu várias invasões. Primeiramente vieram os franceses e depois tivemos a Holanda invadindo o Brasil. A conquista foi consolidada pelos holandeses em 1637, com a chegada do governante holandês, o Conde Maurício de Nassau. Ele conseguiu firmar o domínio holandês em Pernambuco e estendê-lo por quase todo o nordeste do Brasil. A cidade de Recife, o centro administrativo, foi muito urbanizada, saneada e pavimentada. O governo de Maurício de Nassau chegou ao seu fim em 1644, mas os holandeses só foram expulsos em 1654. O período colonial também é marcado pelo ciclo do ouro e dos diamantes. A partir do século XVIII, a mineração começou em Minas Gerais. E esse período é conhecido como o ciclo do ouro no Brasil. Nesse período, houve um descontentamento com a política econômica da metrópole, que fez surgir algumas revoltas. Entre elas, Revolta de Beckman, no Maranhão, Guerra dos Emboabas, em Minas Gerais, e Guerra dos Mascates, em Pernambuco. Todas essas revoltas você pode acompanhar no link aqui embaixo, onde eu fiz um resumo bem básico de todas essas revoltas. E claro, a gente não pode esquecer que no século XVIII a gente teve também duas grandes revoltas, a Inconfidência Mineira em 1789 e a Conjuração Baiana em 1798. No início do século XIX, nós vamos ter algumas outras guerras para que acontecesse a independência do Brasil. No início do século XIX, nós vamos ter a influência da família real vindo para o Brasil em 1808 e também que vai causar o processo de independência no Brasil em 1822, dando fim, assim, a todo o Brasil colônia. O fim do Brasil colônia esteve atrelado à crise do antigo regime na Europa, a Revolução Francesa e a Era Napoleônica. Enquanto Portugal enfrentava a invasão da França, o Brasil pôde ampliar sua autonomia com as medidas tomadas pelo rei português Dom João VI, com a abertura dos portos às nações amigas e o Brasil sendo elevado a reino. Com o retorno de Dom João VI para Portugal logo após a Revolução do Porto, o príncipe regente Dom Pedro I permaneceu no Brasil e proclamou a nossa independência em 7 de setembro de 1822, terminando assim o Brasil colonial. Esse foi um pequeno resumo sobre o Brasil colônia, e aqui no canal você pode encontrar várias outras revoltas, outros momentos que marcaram esse período. Se você gostou, deixa aqui o seu like e, claro, comente e se inscreva no canal.